Olá, muito boa tarde, meio-dia, começando a Hora da Xepa, direto aqui do canal Globalt no YouTube. Inscreva-se conosco aqui para participar, receber a nossa programação, tem muita novidade no estúdio Globalt. Então, coloca aí, @GlobaltCast no YouTube, se inscreva, ative o sininho e continue seguindo toda a nossa programação. A Hora da Xepa vai ao ar segunda, quarta e sexta, meio-dia, sempre levando assuntos importantes, temas do momento, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na cidade e na região. E hoje nosso bate-papo aqui é com o prefeito Gustavo, o prefeito da cidade de Rio Claro, que veio trazer, entre outros assuntos, um tema importante de bastante repercussão nos últimos dias, que é justamente a aprovação pela Câmara de Vereadores em 2 votações do projeto que autoriza a negociação da área do Aeroclube, antigo Aeroclube aqui de Rio Claro, na região sul da cidade, para investimentos e modernização daquela área. Então, prefeito, em primeiro lugar, valeu mais uma vez pela presença aqui na Hora da Xepa. Eu que agradeço, Paulo, cumprimentar você, parabéns pelo seu trabalho e cumprimentar também a quem nos assiste, a todos os internautas. Vamos lá, prefeito. E aí, é um projeto que foi colocado em votação. Já virou, naturalmente, um assunto de grande repercussão, divide um pouco as opiniões, apesar de que eu acompanho muitas redes sociais, faço monitoramento de redes sociais e a gente sabe que a maioria, me parece, estar pensando nessa modernização da área, nessa utilização da área. Mas, enfim, tem toda essa contextualização. Então, para começar, o que é esse projeto? O que esse projeto permite fazer? Amanhã pode vender já? Pois é, amanhã não, Paulo. Deixa eu explicar primeiro, então, como é que eu acho que esse assunto precisa, não é, sob o meu aspecto, sob o ponto de vista aqui do poder público, ser tratado, né? Depois a gente vai avançar na questão do ponto de vista da opinião pública, da imprensa e etc. Não é? Do ponto de vista do poder público, não é, e da sociedade civil, me parece que a gente deu um grande passo em direção a um futuro de transformação definitiva, de recolocação da cidade de Rio Claro como protagonista regional, tá? Na região metropolitana de Piracicaba. Por que eu digo isso, Paulo? Porque esse é um assunto, e você milita no jornalismo há muito tempo, que circunda, que navega por entre campanhas eleitorais e também por governos que me antecederam. Não foram poucos os prefeitos eleitos, prefeitos candidatos, vereadores, formadores de opinião e sociedade civil em geral, que em determinado momento não tenha feito uma reflexão sobre uma nova destinação do nosso aeroporto. De tirar o nosso aeroporto aqui de uma região quase que central, com todo o impacto que isso causa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Daí a explicação do porquê desta ação agora, mas como dizia, esse é um assunto, então, que vem há décadas incomodando, não é? Ou sendo tratado de alguma forma. E agora a gente conseguiu dar um passo importante em direção a termos um novo aeroporto, e vamos falar também que junto com esse aeroporto vem um porto seco, e o que isso implica para a cidade de Rio Claro, ou melhor, para o futuro de Rio Claro, mas também, não é, o que é que a gente vai fazer com aquela área, qual é a destinação que vai fazer aquela área. Então, eu, sob o aspecto aqui do poder público, Paulo, estou muito feliz com mais essa conquista de Rio Claro, né? Você tem acompanhado de perto todas as nossas ações. Nós temos feito reformas estruturantes, não é? Que acredito eu que para um futuro próximo, a gente está falando médio prazo, 5 a 7 anos, né? A gente tem um grande projeto para em 2030 a gente ser a cidade mais rica da região metropolitana de Piracicaba, não é? E esse é mais um passo, essa é mais uma alavanca que nós estamos acionando em direção a essa história. Mas para voltar aqui à sua pergunta, não é, do que é que se trata esse projeto? Esse projeto se trata de uma autorização para desafetar e vender aquela área. Então, primeiro passo para a gente colocar, alienar um bem, seja vendendo, permutando, doando, enfim, para que você faça uma alienação de um imóvel público, você precisa desafetá-lo. Então essa área estava afetada com uma finalidade pública, hoje a gente tem um aeródromo lá que ocupa aquele espaço, então você desafeta, você retira aquela finalidade pública e então você permite que ele vá para o mercado
e seja vendido, não é? Essa é uma operação, e é bom que isso diga, Paulo, que não é para hoje, não é para amanhã. Essa é uma operação que deve se completar para daqui 2 anos e meio a 3 anos. É uma operação de médio, quase que longo prazo na política, né? Quando a gente fala em 3 anos, especialmente quando no curso desses 3 anos nós temos uma eleição, pode interromper o mandato ou dar a continuidade, você quase que fala numa ação de longo prazo. Mas a gente não transforma a vida de pessoas, a gente não transforma a história de uma cidade pensando só no curto prazo. A gente faz isso essencialmente pensando no médio e no longo prazo. Então, este projeto tem o objetivo, primeiro, de desafetar essa área e depois de autorizar a sua alienação. Com que finalidade? Com que fim? Para pegar esse dinheiro e torrar? Para pegar esse recurso e pagar dívida? Não. Isso está definido na lei. E independentemente de quem for o prefeito aqui, enquanto as ações estiverem acontecendo, enquanto esse recurso estiver no caixa da prefeitura, esse recurso só pode ser utilizado para as finalidades previstas na lei que fez a desafetação. Então, o projeto tem o objetivo de desafetar a área, tem um segundo objetivo de autorizar a alienação, que pode ser uma venda, pode ser uma permuta, vamos que você imagine uma troca de uma área por outra, uma alienação dessa área, e tem o objetivo também de definir a finalidade da utilização dos recursos, eventualmente de uma venda da área ou de uma permuta. Isso então, já está no projeto, prefeito? Ou aí tem que ser feito um novo projeto destinando valores? Não, isso já está na lei. Já está na lei. Já está no projeto que virou lei porque foi aprovado, quinta e sexta-feira. Duas discussões, não se fala mais nisso. Foi aprovado por uma unanimidade esmagadora. Por quê? Porque esse é o anseio da sociedade. Quem é que não quer o desenvolvimento da cidade? Paulo, só para a gente fazer um... Bom, então para responder a sua pergunta é isso. Tá. Né? São esses 3 objetivos que o projeto de lei, que agora virou lei, foram atingidos. Tá? Mas só para fazer um parênteses aqui, não é por que foi aprovado por maioria quase que absoluta na Câmara Municipal esses 2 projetos, não é? Que também é importante dizer, vem sendo amadurecido há décadas. E no meu mandato, há 2 anos eu venho falando sobre isso, sobre um novo aeroporto, sobre um porto seco e etc. Tá? Mas veja aqui, em 2016, em 2018, em 2020, quando eu participei de campanhas eleitorais, fui candidato a prefeito em 2016, deputado estadual em 2018 e agora candidato a prefeito em 2020, quando venci as eleições, por fim. Eu sempre escutei, Paulo, e quero fazer aqui, no bom sentido, me entenda, provocar uma reflexão de quem está nos assistindo e para nós aqui, não é? A primeira pergunta que me faziam, quase que era a única, ou que passava por todas as demais, era a seguinte: prefeito ou candidato, o senhor sabe onde é que está o sapo? Essa era a pergunta que me faziam em 16, em 18, em 20, não é? Eu dizia assim, mas como é que assim, que história é essa, né? Como é que está o sapo? O senhor sabe onde está o sapo enterrado aqui? Porque Piracicaba está crescendo, Limeira está crescendo, agora Araras começou a crescer e Rio Claro ficando para trás. Caveira de burro enterrada na cidade. Quem amarrou a boca do sapo e onde enterrou ele? O senhor sabe aonde está enterrado para desenterrá-lo, né? Desamarrar a boca e jogar ele fora? Porque a gente precisa, alguma coisa está acontecendo com a cidade. O senhor sabe onde está o sapo? Quer dizer, o senhor sabe quais são os fatores, quais são as causas que levam a gente ter esse atraso em relação às cidades da região? Né? Pois bem, então o que eu digo para as pessoas é que a gente encontrou o sapo, desamarrou a boca e jogou ele bem longe. Né? Porque a gente voltou a crescer, voltou a ter o protagonismo regional. Deu uma bicuda no sapo. Né? Deu uma bicuda no sapo, Paulo, porque é isso, não é? Então, e essa parte, essa questão da retirada do aeroporto daqui, levar para um lugar mais adequado, isso vai permitir um crescimento na cidade. Quando você ia para Piracicaba, 20 anos atrás, não tinha um prédio grande lá, um apartamento, um arranha-céu. Hoje o centro da cidade está cheio, em Limeira também. Prédio espelhado. Em Rio Claro não tem isso, por quê aqui no centro da cidade? Porque o cone aéreo, o nosso aeroporto, colocava uma teia de aranha em cima da cidade, que é uma cidade plana, não permitia esse desenvolvimento, passando a sensação de que a gente estava ficando para trás. Então, essa é, ou era, porque a gente vai resolver agora, uma das questões que impedia esse nosso desenvolvimento, não é? Atrelado ao fato de que nós,
com os recursos que serão advindos disso. E que, além da retirada aqui, que vai permitir o nosso crescimento, com os recursos de uma eventual venda, a gente vai mudar a nossa história. Você falou que no projeto já tem direcionamento das aplicações. Até eu li na rede social, achei engraçado. A prefeitura tem que construir um shopping no local, porque nós temos um shopping só. A prefeitura não vai construir, a prefeitura vai vender a área para que projetos sejam implementados. Se comprar uma construtora com o objetivo de fazer um shopping lá, pode. Claro que pode. Mas não é a prefeitura que faz o shopping. Isso que tem que dividir, né, pessoal? A prefeitura, se tiver que investir, não vai investir na construção de um shopping. Pode vender uma área para iniciativa privada, se for um grupo que queira construir um shopping, pode. Não tem problema nenhum, aí é o custo econômico, né? Mas então vamos lá por partes, então, aqui. Autorizar a desafetação e alienação, caso a gente vá fazer a venda, o que é que a gente pretende fazer com esses recursos, não é? Que serão advindos de uma futura e eventual venda daquela área, que não é para já. Esse é um processo longo, que nós estamos falando para daqui 3 anos isso acontecer. Uhum. Então, é a construção de um aeroporto, a gente vai construir um porto seco. A gente quer resolver, a senhora que está nos assistindo aí, não é, sabe do problema de falta d'água na cidade. Uhum. Você deve receber aqui, na hora da xepa, Paulo, várias pessoas mandando e-mail, ou mandando comentários, ou mandando directs nas suas redes sociais, tratando dessa questão da falta d'água na cidade. Qual é a solução para essa questão? Porque nós temos uma cidade, um sistema público de abastecimento de água pensado para 150 mil pessoas. E nós temos 200 mil pessoas se abastecendo. Exato. Então, falta água para atender 200 mil pessoas. Nós temos que fazer um investimento muito forte. Que investimento é esse? Basicamente, a gente, se construir uma nova estação de tratamento de água, nós temos 2, ETA 1 e ETA 2. Se nós fizermos a ETA 3, do lado de lá da Washington Luiz, a gente resolve o problema de abastecimento de água para os próximos 100 anos. E precisamos fazer também uma nova ETA 1, porque a ETA 1 aqui do DAI da Avenida 8... A Avenida 8 no centro ali, né, prefeito? Está comprometida, Paulo. Não é nem a localização. Ela está comprometida do ponto de vista da sua estrutura de engenharia. Ela a qualquer momento pode colapsar e 40% da cidade pode ficar sem abastecimento de água, sem saneamento básico. Olha a bucha aí. Então, a gente está para receber um projeto que contratamos, de uma firma de engenharia, um projeto executivo, para fazer uma nova ETA 1 e fazer a ETA 3. Então, esses recursos vão servir para acabar com o problema de falta d'água na cidade, no prazo de 2 a 3 anos, não é para já, mas vai resolver definitivamente para os próximos 100 anos isso. A construção de um porto no aeroporto, que ficam prontos daqui a 2, 3 anos. Depois de operar, depois que entrarem em operação, passados mais 2 ou 3 anos, portanto para 2028, 2030, vai fazer com que a gente tenha muito emprego na cidade. Eu ia fazer essa pergunta, prefeito. É uma construção de um porto seco e um aeroporto regional aqui na cidade, que tipo de impacto de emprego, geração de emprego direto e indireto Isso teria? tem um impacto enorme, Paulo. A gente está falando, a Prefeitura de Rio Claro arrecada cerca de R$1 bilhão. Uhum. Né? A gente está falando de, a partir do funcionamento, de alguns anos do funcionamento, de um novo aeroporto regional e de um porto seco, da gente sair para R$1,5 bilhão, pelo menos, de receita. Mais dinheiro para investir em saúde, mais dinheiro para aumentar a vaga em creche, mais dinheiro para melhorar ainda mais a qualidade da merenda das crianças, mais dinheiro para pôr mais segurança nas ruas, né? Mais dinheiro para a gente resgatar a nossa capacidade de investimento. Então, isso vai significar riqueza para o povo de Rio Claro. Isso vai significar emprego, trabalho para o povo de Rio Claro. Mais de 10 mil empregos, a expectativa é que sejam gerados, porque, na verdade, um porto seco e um aeroporto, eles funcionam como um imã. Eles atraem a indústria para cá, atraem prestadores de serviço para cá, isso fortalece o comércio, isso fortalece quem vive na informalidade, ambulantes, artesãs e etc. Isso vai gerando um círculo virtuoso na cidade de Rio Claro e vai recolocar, como disse lá no início, Rio Claro como a locomotiva da região metropolitana de Piracicaba. E essas áreas, prefeito? Porque tanto um aeroporto regional quanto Porto Seco exigem um determinado volume de área, inclusive uma área inicial, vamos dizer assim, o Porto Seco, por exemplo, ele pode começar de um tamanho e ter necessidade de expansão
conforme as coisas forem correndo bem. Essas áreas já estão definidas? A área está definida, ali em direção a Piracicaba, na fronteira entre Rio Claro e Piracicaba. Estamos falando, o nosso aeroporto aqui tem 330 mil metros quadrados. Nós estamos falando de uma nova área, de um novo aeroporto, de um porto de 600 a 800 mil metros quadrados. Então, quase que o triplo da área que a gente tem lá. E a gente vai contratar da Infraero, além do projeto do aeroporto e do porto, a gente vai contratar da Infraero também, não é? Se não esta semana, a semana que vem, a gente está terminando as tratativas com a Infraero, um plano diretor aeroportuário. O que significa que a Infraero, com toda a sua expertise, com todo o seu know-how, vai nos entregar um plano de crescimento para os próximos 30 anos. Então a gente começa com um aeroporto de pequeno para médio porte, um porto seco de pequeno para médio porte, e a gente já vai ter todo o planejamento futuro para os próximos 30 anos. Tanto do ponto de vista do espaço físico, de aumentar a pista, de triplicar a pista, de aumentar hangares, de aumentar terminal de passageiros, terminal de cargas, como para aumentar, como também do ponto de vista econômico. Quais são as ações que serão promovidas em conjunto com a Infraero, Prefeitura de Rio Claro, Região Metropolitana de Piracicaba, a iniciativa privada, enfim, todos os atores. Como é que a gente vai para os próximos 30 anos? Aonde a gente está, onde a gente vai começar e aonde a gente quer chegar. Então, esse plano diretor aeroportuário também será entregue para a cidade de Rio Claro, o que significa, então, não é, Paulo, que definitivamente, com isso implantado, infraestrutura básica, não faltando mais água. Porque se você quiser fazer um prédio aqui no centro da cidade, também não adianta. Não, a empresa você vai também no DAI, faz um levantamento para ver para instalar uma empresa aqui de médio e grande porte, a empresa faz um levantamento para ver se a cidade tem competência para fornecer água para ela ter uma indústria lá. Claro, você tem a primeira coisa que você faz quando você quer empreender, fazer um empreendimento, você tem que ir pegar uma certidão no DAI. Ó, tem água. E o DAI, toda vez, o que o DAI faz? Olha, eu não tenho. Eu tenho água para 150 mil, tem 200 mil. Então, isso também explica um pouco do atraso da cidade. Quando eu falava do sapo enterrado, é isso. Não é? É questões de infraestrutura básica. Então, a gente tem que planejar, pensar, entregar uma cidade em condições de crescer, do ponto de vista da infraestrutura básica, do ponto de vista de atração de indústria, geração de renda e emprego. Então, a gente está falando de formação de mão de obra. A gente vai ter 2 universidades públicas se instalando o ano que vem, depois de 50 anos. A gente vai ter um novo distrito industrial. A gente está mandando, daqui a 15 dias, mais ou menos, o novo plano diretor para ser aprovado, o segundo distrito industrial, depois de 50 anos. E você tem os que a gente chama de modais, que são os meios de transporte para escoar a produção, ou para as pessoas chegarem no local. Você tem o rodoviário aqui, Washington Luiz, Anhanguera. Você tem o ferroviário, que a ferrovia passa por aqui, e a gente vai ter um modal aéreo, o que significa que a gente vai ser super atrativo. E se você pegar a experiência mundo afora, não é só no Brasil, no estado de São Paulo, nas cidades, veja o caso de Viracopos, veja o que aconteceu em Indaiatuba, veja o que aconteceu em Campinas, e toda aquela região de Jundiaí, que tem um aeroporto de Jundiaí ali. Indaiatuba, centro logístico. Explodiu. Foguete. Não é? Então, onde você tem esses elementos, essas alavancas, você tem a promoção do desenvolvimento de maneira muito forte. Então, é isso. Os recursos serão usados para a infraestrutura básica, água, esgoto, resolver o problema de água na cidade, construir um porto-aeroporto. A gente quer resolver parte dos problemas das enchentes na cidade, um problema crônico de macro-drenagem. Terminar o centro cultural, que é uma obra inacabada, há quase 40 anos. Não é? E investimentos em saúde, em unidades, creches, escolas e também em unidades de saúde. Não é? A gente quer construir um CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Não é? Esse é o objetivo, então, e é isso que está na lei, não é da minha cabeça. E se amanhã eu não estiver aqui, eventualmente, Paulo, tem que cumprir a lei. É isso que está na lei. Esse recurso, então, obrigatoriamente tem que ser utilizado para isso. Agora, tá? Avaliação da área, prefeito, porque, assim, é uma área, cá entre nós, região mais nobre da cidade de Rio Claro. Rio Claro, na época que eu era moleque, o que tinha de melhor era a Cidade Jardim, era o bairro nobre da cidade, Copacabana, Cidade Jardim, e ali onde é o Boulevard, né, passando um pouco da idade aqui, né, prefeito, tinha um condomínio de chácaras ali, Chácaras do Scarpa, e várias. Depois isso aí virou, né, condomínios fechados, edifícios que tem lá naquela região,
região de franca expansão e, creio eu, não entendo muito do mercado imobiliário, mas acho que é o metro quadrado mais valorizado da cidade, aquela região ali do Boulevard dos Jardins, Avenida Amaral Gurgel, que é a antiga Kennedy. Para avaliar, para fazer uma venda justa desse local, qual que é o critério? Bom, Quais são as o etapas? critério da lei é o seguinte, nós temos uma comissão com servidores públicos que tem fé pública que avalia, não é? Mas, para além disso, nós estamos contratando uma firma especializada em avaliação no mercado. Então, nós teremos duas opiniões. O valor do metro quadrado de uma gleba de terra ali, ou seja, lote não urbanizado, Tá. o do lote urbanizado ali está mais ou menos R$ 1.500 o metro, dentro de condomínio R$ 2.000, R$ 2.500, fora R$ 1.000, R$ 1.500. O lote não urbanizado, porque quem comprar aquela área eventualmente vai ter que fazer rua. Nós vamos falar já do que é que a gente vai definir como utilização daquela área, como uso daquela área, para não gerar dúvida. A gente falou do que necessariamente, obrigatoriamente, pode e deve ser feito com dinheiro, porque está na lei. E aí o que é que a cidade, o que, que nós pensamos, né, quando eventualmente for fazer a venda lá, de ocupação para aquela área. Então ali a avaliação é em torno de R$ 1.000 o metro, porque você tem um lote não urbanizado. Essa comissão já fez R$ 900 o metro. Vamos ter uma segunda opinião. A partir daí a gente faz um leilão público ou uma concorrência. Quem der o maior lance, quem der a maior oferta, é que vai ser o adquirente, o comprador daquela área. Tem que vender inteira ou pode ser feitas em etapas? Por exemplo, uma construtora quer o lote A, a área A, né? Lote, vamos falar área. A outra vem com a área B, aí uma empresa que faz empreendimentos de lojas, tal, até de fora da cidade, vem e quer uma área C para fazer um mall ali de lojas, enfim. Ou tem que ser tudo uma paulada só? Não, você pode fazer de qualquer forma, não é? A gente ainda vai agora, próximo passo, depois de aprovada a lei, né, depois da lei aprovada nessas condições que nós se referimos, né, em que a gente travou para onde vai o recurso. Então esse recurso que é de uma área da cidade, ele vai ser aproveitado para toda a cidade. O recurso da Zona Sul, lá, que de fato é a zona mais nobre da cidade hoje, né, que está ali, vai reverter em benefício para aquela área também, porque tem muito abaixo-assinado dos moradores ali querendo a retirada daquela área de lá, né, por conta de um eventual incômodo aos finais de semana, principalmente ali da movimentação do Aeroclube. Mas é importante dizer também, Paulo, para chegar aqui, não é, no que é que a gente está pensando de ocupação daquela área, que esse recurso vai ser, vai beneficiar toda a cidade de Rio Claro, exemplo da questão da infraestrutura básica de água, do centro cultural, de escolas e de unidades de saúde. Mas voltando aqui, então qual que é a ideia da gente fazer? Como é que isso vai ser feito? A ideia é a gente desenvolver, Paulo, a partir de agora, um projeto urbanístico para aquela área. Contratar alguém de renome, um urbanista de renome, não é? Isso deve acontecer, se não esta semana, já deve estar acontecendo, né, os estudos preliminares. Para a semana que vem, a gente deve soltar um edital para contratar um grande escritório de arquitetura, um grande escritório urbanístico, para desenvolver um projeto urbanístico básico lá. O que é isso? Nós queremos que, para além da gente receber o recurso da venda, a gente colocar condições de ocupação daquela área, de uso e ocupação daquela área, não é? Então, a gente não quer edifícios lá de 30 andares, a gente não quer grandes arranha-céus lá. A verticalização tem que começar, na nossa visão, como é em toda grande cidade, mundo afora, no centro urbano. Então, aqui no centro, futuramente com a saída das oficinas, até 2025, a Rumo deve tirar as oficinas aqui do centro e ir lá para o Guanabara, e a gente vai urbanizar essa área também, são quase 300 mil metros quadrados também. Uma área gigante também. Gigante. É aqui no centro que a gente começa a verticalização da cidade. É no centro. Por quê? Porque daí a pessoa desce, faz a pé, ou ela está perto dos meios de locomoção, dos meios de transporte coletivo público. Ela não precisa se deslocar de carro. Essa é a lógica. Então lá, a gente quer manter a característica daquela que é horizontal, né? No máximo 2 pavimentos, ou no máximo a gente ter lá uma urbanização como é feita a padrão Europa, não Estados Unidos ou Japão. Estados Unidos e Japão, edifícios de 30, 40 andares, 50 andares, quanto maior, não é? Se você pegar o padrão europeu, são edifícios de 4 andares, 5 andares, 6 andares, no máximo 8 andares, não é?
Na Inglaterra eles chamam de townhouses, e na França também tem um modelo assim. Então, uns 5 andares geralmente, a no gente máximo. quer aproveitar esse padrão para uso e ocupação daquela área. A partir daí, então, você precisa ter uma conta. Quanto é que vale a área, quanto é que vai gastar com infraestrutura, quanto é que vai gastar com a construção desse modelo, né? E se a conta fecha. Se vai dar o retorno para quem vai fazer o investimento lá. Não é? O mercado imobiliário tem os seus parâmetros. Então é isso. Esse projeto básico, Paulo, ele vai tratar basicamente de 3 aspectos, talvez um quarto. Primeiro é desenhar um urbanista o mobiliário não, o sistema viário. Ok. Então a gente precisa resolver um problema daquela região de mobilidade urbana, porque aquela região está cada vez mais encalacrada. Ou é a via Anguera de saída ou é a João Polastre. Então, ali encalacrada. Então, sistema viário pensado por um urbanista de renome. Depois a gente quer, porque esse é um compromisso meu, comigo mesmo, a gente quer que boa parte daquela área seja ocupada por grandes esplanadas, praças, parques e jardins, de uso público, de ocupação pública para as pessoas. A gente quer melhorar o trajeto das pessoas que caminham por ali, que fazem sua atividade física, que andam de bicicleta por ali. A gente quer dar mais espaço de centros comerciais, um mall, um shopping, aí é depender da iniciativa privada. Tanto ali na beira da Amaral Gurgel, antiga Kennedy, não é? Melhorar questões de estacionamento, para quem vai fazer sua caminhada, andar de bicicleta, ou vai fazer a sua alimentação, vai fazer sua compra nos centros comerciais ali. Não é? E a partir daí, uma ocupação com residências, não é? Então um uso misto, comércio e residencial, nesse formato desse tipo de prédio, Paulo. Quer dizer, fica imaginando, o prefeito falando aqui, a gente vai imaginando o que poderia compor aquela área, ficaria sensacional. O pessoal tem questionamento muito assim sobre o prédio do hangar, que tem a torre ali, uma parte mais antiga, mais histórica. Aquilo lá é uma estrutura preservada, pode ser conservada ou não tem condições de manutenção naquela área, aquela entrada principal do hangar ali. Ô Paulo, isso tudo vai depender do projeto urbanístico, não é? Do que ele vai dizer. Aquilo não é uma área tombada, ali não há uma preservação histórica, mas eu acredito, Paulo, que algum monumento, não é? Numa das esplanadas, numa das praças, dos parques que dali nós não, a gente vai ter uma homenagem, a gente vai ter a preservação da memória que por ali passou durante tanto tempo, não é? É por isso que a gente quer contratar alguém com muita experiência em urbanização, não é? Para que pessoa nos vai dê saber aproveitar nos dá ideia. O que eu posso garantir, não é que a gente está diante de uma oportunidade única, Paulo, e de que a partir dessa ação a gente vai ter uma nova cidade. A gente vai ter uma nova cidade sobre vários aspectos, com melhor saúde, melhor educação, melhor segurança, muito mais renda, emprego, trabalho para todo mundo e resgatar, que esse é o grande objetivo que sempre nos norteou, o orgulho de ser rio-clarense, não é? Você pode perceber que eu fiz a provocação no bom sentido aqui, da história que passou em 16, em 18 e 20, né? Onde é que estava o sapo enterrado? Essa é uma história que nos almoços de domingo, nas nossas rodas de conversa, já não acontece mais. O Rio Clarense já não fica mais pensando nas cidades vizinhas, porque a gente já começou a mudar essa história. Vou dar um exemplo no turismo, na cultura, no lazer. Hoje, o pessoal da região vem todo para Rio Claro. Então a gente já retomou esse protagonismo. O Rio Clarense não vai mais para Cordeirópolis, com todo o respeito de meu amigo lá em Cordeirópolis, prefeito, mas não vai mais curtir o carnaval lá, vem ficar aqui. Não vai mais para Piracicaba, no Engenho. As festas estão acontecendo aqui. Os eventos, festivais gastronômicos estão chegando aqui, com gente de Rio Claro. Então a gente já está retomando o protagonismo na geração da renda e do emprego. E tudo isso vai, de fato, mudar essa nossa história aí daqui a pouco. Vide a reinauguração, né, da fonte da nova área de apresentações ali no Mercado Municipal no último final de semana, que aquilo estava bombando, né? Na sexta-feira não tinha uma mesa para contar história, todas ocupadas. E, inclusive, no domingo eu estive lá, prefeito, para almoçar com a minha família, para acompanhar também a apresentação musical que estava rolando ali, anos 80, rock, pop, anos 80. E o comerciante revelou ali para mim, né? Cara, se eu pedir uma marca de cerveja, ele falou, pede outra. Acabou. Aliás, eu tô quase sem nada. Um deles ali, né?
Falei, caramba, ele falou, cara, muito, muito, muito acima do que eu esperava o movimento e a permanência das pessoas. Porque uma coisa é o cara vai, dá uma passadinha, né? Toma lá um drink, uma cerveja e vai embora. Outra coisa é ter uma atratividade para que ele permaneça e consuma em grandes grupos de pessoas no local. Isso foi uma coisa que foi constatado. Sim, o mercado municipal, nós só entregamos a primeira fase, né, Paulo? Que agora tem a segunda fase que começa logo mais, que são aquelas varandas internas, que a gente vai reestilizá-las de acordo com o modelo da Nova Fonte. E depois uma grande intervenção, preservando, sim, aí sim, a memória da fachada do museu, uma grande intervenção na área externa também. É porque ali o Mercadão já foi quartel, ele teve várias... Já sofreu várias alterações internas. Também, e aí... Mas a arquitetura dele ali naquela localização é sensacional, né, prefeito? Prefeito, o senhor falou, só para voltar um pouquinho na questão do Porto Seco. O Porto Seco tem uma destinação que a gente já comentou sobre isso, se eu não me engano, ali... Próximo entroncamento, Washington Luiz, Fausto Santo Mauro, sentido Piracicaba, uma área mais ou menos por ali determinada. Não sei se mudaria o Porto Seco com o novo projeto ou não. Mas vai ficar do lado do aeroporto. Vai ficar do lado do aeroporto. A condição, por exemplo, da oficina de trens deixar o centro da cidade e ir para o Guanabara traz também essa proximidade com a área do Porto Seco? Possível, não tenha dúvida, Paulo. Melhora essa logística também? Melhora a logística, porque a gente vai ter um Porto Seco, um dos únicos no país, eu, aliás, não conheço outro, talvez o único no país, em que você tem acesso aos 3 modais de transporte. Sai direto numa rodovia, porque vai ser ali na altura do pedágio entre Rio Claro e Piracicaba. Indo a Piracicaba à direita, você vai ter o modal aéreo, porque vai estar do lado do aeroporto, e você vai estar ali a 5 minutos, né, de embarcar num trem. A nossa grande discussão agora é porque você tem embarque em Tirapina, então no terminal de embarque. Se você quiser transportar algo pela ferrovia, você não embarca em Rio Claro. Você tem que até ir em Tirapina para embarcar lá. Então a gente quer que quando a Rumo traga suas oficinas, essa é uma etapa que a gente ainda não venceu, mas a gente vai começar essa discussão para que a gente tenha talvez a única cidade do país em que os 3 modais funcionem ao mesmo tempo, né, ao lado de um Porto Seco. Sensacional. Prefeito, obrigado pela presença aqui. O convite está feito, inclusive, para o prefeito atualizar as próximas etapas desse papo. Também vamos trazer outras temáticas aqui. Eu quero um dia trabalhar só a questão da saúde, porque a saúde em Rio Claro é um tema que acho que precisa dessa atenção e dessa atualização de fatos e dados, mas fica para uma próxima, que hoje o nosso tempo não comporta mais. Claro. Mas também para atualizar essas notícias, Porto Seco, aeroporto regional e a negociação da área, o caminhar dos projetos da área, que acho que tudo isso aí, a população acompanhando de fato, prefeito, as coisas se desenrolarem, sai daquela esfera de, é um projeto de 30 anos, escuta-se falar isso há 30 anos, mas se escuta-se falar há 30 anos é porque nada aconteceu. Então, trazendo essa atualização do que está de fato saindo do papel para a população é fundamental. Não tenha dúvida, Paulo. Muito obrigado. Com isso a gente resolve definitivamente o problema de falta d'água na cidade e a gente vai ter emprego sobrando para todo o Rio Clarense com essas ações. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sempre que você me convidar, estarei presente aqui na hora da xepa. Né? Horário bom. Horário bom. Para a gente estar discutindo e conversando e estou à disposição de vocês. Forte abraço, muito obrigado. Valeu, prefeito. Obrigado mais uma vez. A hora da xepa fica por aqui. Você já sabe, tem mais sexta-feira, meio-dia. Então é só nos acompanhar que a gente vai trazendo muito mais informações e muito mais notícias para você. A gente se vê. Tchau.